Isso é uma fala assim muito rápida. O Instituto de Engenharia Legal congrega os peritos da área. Então, são profissionais que, quando entram num condomínio, para verificar um evento, têm uma ótica muito objetiva, muito técnica, têm uma visão certa, pontual, incidente. Mas, realmente, o Instituto acaba tendo um acervo, uma tecnologia, uma doutrina e, principalmente, que foi falado aqui, que é importantíssimo, uma ética e uma postura que nós procuramos conservar desde 1954, quando ainda funcionávamos dentro do Tribunal de Justiça, numa salinha pequena, criada por os colegas, muitos dos quais, acredito que quase todos já faleceram. Bem, resumindo a minha história, assim, em princípio, me parece que nós precisamos aprimorar a nossa legislação, mas a normalização não. Nós temos um acervo de normas técnicas que não é empregado. A nossa cultura não junta o que está lá à disposição dos profissionais e não faz com que os síndicos obriguem a observância da anotação da responsabilidade técnica e do emprego das normas no cumprimento do desempenho das atividades, dos serviços prestados ao condomínio. Obrigado, Luiz. Bom, colegas, o objetivo do nosso encontro aqui não é tanto a realização de palestras, né, mas é uma reunião de trabalho. Então, nós convidamos as pessoas das divisões técnicas especializadas aqui do Clube de Engenharia, associados de uma forma geral, para comparecerem aqui. Então, gostaria de colocar a nossa metodologia de trabalho hoje aqui, vai ser o seguinte. Nós vamos abrir a palavra para os participantes aqui. Se for uma pergunta, eu apenas solicito que essa pergunta seja dirigida a alguém especificamente da mesa. Se for uma intervenção, uma proposta, que ela seja feita no máximo em 3 minutos, tá? Então, nós vamos fazer a inscrição na ordem que as pessoas... Pois não, colega ali. Eu vou pedir que se leve o microfone. Maria José, me ajuda aí, por favor, a anotar o nome das pessoas aí que vão ser chamadas na ordem. E peço que a pessoa se identifique inicialmente e aí faça a sua intervenção, a sua pergunta. Dá o microfone para ele, por favor. Vou falar aqui melhor. Eu sou Heitor Ferreira de Souza, arquiteto formado pela USP de São Paulo, aposentado pela SMU. Eu tive o maior escritório de planejamento desse país, o GPI, o Grupo Planejamento Integrado de São Paulo. Tive a oportunidade de fazer planos diretores e a legislação correspondente de pelo menos 100 municípios desse país, incluindo as áreas metropolitanas de São Paulo, Salvador, das capitais do Nordeste, só não fiz Recife e Fortaleza. Acumulei uma experiência muito grande, evidentemente, e aprendi. Vim para o Rio de Janeiro, eu sou gaúcho de origem, mas formado pela USP. Em 1971, para o antigo BNH Serfal, e fui convidado a ser diretor do IPLAN Rio, do Rio de Janeiro, em 1985. Em 85, eu estive até 89 no IPLAN Rio, quando passei a acompanhar o vereador, depois deputado, e secretário Tito Riffe, pelo estado afora, e terminei sendo assessor do ex-vice-prefeito e secretário Luiz Paulo Conde. De tal forma que, quando eu fui para o IPLAN Rio, uma das primeiras coisas que eu percebi que era exatamente essa deficiência da legislação do Rio de Janeiro. Eu fiz uma proposta de uma avaliação de toda a legislação vigente na época, 1988 89. Não consegui levar avante, até porque em 89 eu passei a atuar na área do Tito Riffe, vereador, e depois no Estado. E quando o Saturnino Brito era prefeito, eu fui indicado para ser representante do IPLAN Rio numa comissão que ele criou
para a atualização do Código de Obras, famoso 2 andares, 2 tijolos. E encontrei uma resistência muito grande dentro da próprios técnicos da SMU, na época, para fazer uma proposta nova, inovadora. Não vingou. Passo o tempo, passei 6 ou 7 anos no Estado. 1995, o Conde era o secretário de Urbanismo do prefeito César Maia. E em janeiro eu estava no Estado, fui convocado para voltar para a Prefeitura, minha origem é lá. Chegando lá, o Paulo Conde, Heitor, você que é metido em indenização... Mais um minuto, tá? Sinceramente, eu acho que eu posso dar uma contribuição muito importante aí. Não, sem a menor dúvida. Apenas que nós temos um auditório aí, aqui, várias pessoas. Em 1995, o Conde disse, Heitor, eu quero que você faça uma revisão do Código de Obras. Eu fiquei de janeiro a junho de 95, numa sala fechada. Como eu já conhecia a resistência que eu encontraria dentro da Prefeitura, e elaborei em cima de toda a legislação vigente na época, que me foi fornecida, uma proposta de um código de obras e edificações com 69 artigos só. De tal forma que o que é possível na parte legal, nosso amigo falou muito claro, existe a legislação e a normatização separado. A lei deve se restringir a fixar aquilo que é exigível do cidadão, o que é que ele tem que cumprir ou se beneficiar. E as demais normas vão dizer como é que isso vai ser feito, como é que ele vai cumprir e como é que ele vai se beneficiar da legislação. De tal forma que só com isso você aqui tem só o que é exigível. Todo o resto vai para a normatização. Isso implica que é um volume grande. Isso implica em você ter uma sistematização, um sistema normativo que te permita juntar todo esse volume enorme de dispositivos de uma forma sistêmica, organizada. Vou dar um exemplo aqui até, nesse documento de 95, no capítulo 8º, estava aqui. Reforma, modificação e transformação de uso e da educação. Então você tem que, num documento desse tipo, procurar se ater à precisão dos conceitos também, das expressões. Há uma confusão generalizada, você não sabe mais quem é quem é o quê. De tal forma que eu acho que está no ar a importância de se fazer um trabalho. A Garotinha, na época, fez uma campanha também, e tem essa matéria. Colega, floresta. concluído o tempo, tá? Só peço que conclua, por favor. De tal forma que a minha proposta é que tem que ter primeiro uma avaliação de tudo que está aí. Isso é um marasmo de legislação e normas que tem que ser arrumadas, sistematizadas, e dentro de critérios e princípios pré-estabelecidos. Né? Onde aspectos pequenos, a própria uma demolição, uma obra, tem que estar tratado em separado perfeitamente, mas não sozinho. Enfim, eu na verdade teria muita coisa a dizer, lógico, né? Eu tive a oportunidade de fazer a lei da política e ambiente do Estado, e fiz, inclusive, quando estava no Estado também, um código do meio ambiente do Estado, junto com a LERJ, onde se procurou arrumar toda a questão ambiental, a ponto que quando eu vou fazer um trabalho, no caso do meio ambiente, eu fiz um documento, uma reflexão sobre o conceito de meio ambiente. Ok. Obrigado. Colega. O conceito de edificação também. Tá. Muito obrigado pela sua intervenção. Gostaríamos de ter acesso ao seu trabalho, às suas contribuições. E eu gostaria de chamar agora o nosso companheiro aqui do Clube de Engenharia, Cláudio Nóbrega. Boa noite, bom dia. As atividades no clube costumam ser à noite, né? Então já é o vício. Bom dia à mesa, bom dia aos presentes. Queria enaltecer essa iniciativa da vice-presidência do clube. Agradecer também aqui aos presentes das entidades. Eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: eu acho que existe uma certa anomalia, vamos chamar assim, no sistema vigente de fiscalização de obras.
pelo seguinte, é bem simples e rápido. Quando nós vamos fazer uma obra, ou uma reforma até, vamos pensar num prédio novo, que é mais fácil. A gente tem a seguinte situação. A parte hidráulica, que envolve água fria, água quente, esgoto sanitário e drenagem pluvial, essa parte, você precisa ter uma aprovação da SEDAI para isso. Eu não sei nem o mecanismo exatamente, mas tem uma formalidade. Quando você vai fazer o projeto de elevadores, escada rolante, no caso de prédio comercial, e instalações eletromecânicas, né? Existe um outro órgão na Rio Luz que precisa aprovar o seu projeto de elevador, de escada rolante, é o GEM, né? Na Rio Luz, é outra entidade. A SEG, ela aprova o projeto de gás, né? Você tem que ter o aval da SEG, senão você não tem licença para fazer suas instalações de gás na obra. E a estrutura? Projeto estrutural, né? Que até para os leigos, da população em geral, eles veem a estrutura com muita preocupação, né? Não, pode cair, né? Aquela coisa da ruptura. A estrutura, ninguém aprova. A prefeitura aprova, através da Secretaria de Urbanismo, a fachada, para ver se está em acordo com o ambiente local, se envolve patrimônio histórico, se é prédio tombado, se não sei o que e tal, no caso de reforma. Mas só, né? Não há uma aprovação. O projeto estrutural, ninguém aprova. Então pode sair. O que o CREA faz, né? Foi bem dito aqui. O CREA fiscaliza o profissional. Então, se a obra tem um engenheiro responsável, que paga a RT no CREA, e tem a placa lá, tudo bem. Ele pagou a RT, o CREA viu que o cara é engenheiro civil, então está de acordo, ele pode fazer uma reforma, e pronto. Mas o projeto, a qualidade dele, se ele está de acordo com normas, né? O Brasil tem normas antigas na área de concreto armado. Ninguém vê isso. Se o projeto está bem feito, está mal feito, se ele está atendendo a normalização técnica, aos bons procedimentos técnicos, ninguém vê. Então, isso me parece uma anomalia. Eu queria aproveitar esse momento aqui, né, para sugerir isso. Quer dizer, existe na prefeitura um departamento de edificações, ou um nome similar, aliás, departamento de estruturas. Eu não sei se tem, antigamente tinha um departamento ou divisão de estruturas, que parece que faz vistoria nas pontes, tal, mas não é só ponte que cai, né? Então, sugestão aqui, que eu queria frisar, é que nós caminhássemos para um avanço nessa legislação. Não acho que a prefeitura, para concluir, tenha que ser ela sozinha, ou o órgão que for, um departamento de estruturas, ou que for, edificações, sozinho ficar fiscalizando tudo. Eu acho que os síndicos, os condomínios, têm a sua parcela de responsabilidade. Se a gente olhar legislações aí de outras cidades e tudo, o Manuel Lapa estava comentando comigo, ele fez uma pesquisa, não existe isso em outros países, cidades importantes como Nova York, tem que se apresentar um projeto. Então, e ele vai ser aprovado, ou não. Então, eu acho que seria um avanço importante essa coisa do síndico, das administrações terem a sua responsabilidade, por exemplo, ficar claro numa nova lei, que o condomínio tem que fazer no caso de prédios existentes, que o condomínio tem que fazer uma avaliação através de um engenheiro de estruturas, enfim, a cada 5, não sei, isso é uma coisa a se discutir, 5 anos, 6 anos, 4 anos, que tem que ter um laudo, né, isso existe em outras cidades no mundo, isso me parece que o Rio de Janeiro é que está fora da curva aí, está fora do mundo, e vai ter agora eventos importantes na cidade, né, é uma oportunidade de sintonizar com o mundo, não só esportivamente. Então, os condomínios têm que ter a sua responsabilidade, mas a responsabilidade não tem que ser só do condomínio, não tem que ser só do síndico.
Infelizmente, como foi bem dito aqui também, nós não temos uma cultura, né? Os síndicos não têm esse preparo de fazer o seu arquivo técnico lá dentro do condomínio. Isso tem que começar a ser disseminado. Então, a prefeitura tem sim que ter a sua responsabilidade, o poder público tem que estar presente. Seja através de vistorias por amostragem, né? Uma sugestão seria, nós estávamos conversando, os condomínios fariam os laudos periódicos a cada 5 anos, por exemplo, e encaminhariam para a prefeitura. A prefeitura, a partir de... Agora tudo é eletrônico, você tudo registra eletronicamente, não tem que nem ocupa espaço mais. Então, a prefeitura, a partir desses laudos e seus fiscais... Cláudio. Concluindo, os seus fiscais iriam elencar aquelas vistorias que eles julgassem mais oportunas. Bom, recebemos os laudos do mês, vamos ver aqui e tal, e fazer inspeções, vistorias nos locais que a prefeitura... Claro que não dá para ir em todos os locais, ninguém está falando isso. Então, era essa a sugestão que eu queria fazer. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. O engenheiro Bruno Contarini. Bom, eu sou um dos prejudicados aí por esse negócio, que eu sou obrigado a fazer uma revisão de um projeto sem ter nada. Quer dizer, a gente na base do adivinho, na base do acho. E isso eu acho importantíssimo, já começo a achar, né? O que falou o presidente do sindicato é importantíssimo. Só para vocês não me conhecem, eu sou Bruno Contarini, RT da Ponte Rio-Niterói, vários edifícios altos aqui, tipo Meridian, tipo Hotel Nacional, essas outras coisas, da Torre do Rio Sul. Então eu tenho experiência. Agora, com essa confusão em toda, uma série de pessoas me pedem para vai ver o meu prédio lá, que deu isso, deu aquilo. Não existe uma planta. Como o Cláudio falou, a gente, para aprovar um projeto, o tamanho da janela tem que ser aquele, o elevador, tudo tem que ter plantas aprovadas, como ele lembrou, pela cidade. Em estrutura não tem nada. Eu trabalhei 18 anos no exterior, lá qualquer obra é obrigado a ter seguro. E o seguro obriga a fazer uma verificação de projeto. Então, nós fazemos o projeto, vem um verificador, eu trabalhei com a Socotec, Bureau Veritas, vários